Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite, eu me chamo Sônia, sou psicanalista clínica, também sou especialista em traumas familiares, hipnoterapeuta clínica, e sejam todos bem-vindos, e quero estar aqui convidando a Neuciene Serra para estar também cumprimentando os nossos convidados. Boa noite a todos. Sou Neuciene Serra, sou terapeuta de reprocessamento generativo, terapêutica energética, Trabalho com Reiki e sou psicanalista clínica. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho desse conteúdo interessante. Também vamos estar, recebendo boa noite do nosso psicanalista Éric Guzmão, cumprimentando os nossos convidados. Boa noite, professora Sônia. Boa noite, doutor Sequeira. Boa noite a todas. É sempre um imenso prazer estar aqui nessa roda de conversa, estar com vocês. Boa noite. E hoje nós vamos estar, nesta roda de conversa, falando sobre relacionamentos na psicanálise contemporânea. Como é a nossa segunda aula, as 4 primeiras aulas nós vamos estar falando sobre transgeracionalidade. Talvez você pode estar perguntando o que é transgeracionalidade. Eu vou voltar um pouquinho na aula anterior para que nós possamos dar continuidade, Transgeracionalidade, nós entendemos por padrões que atravessam gerações. A transgeracionalidade é a transmissão de traumas, emoções, crenças e padrões de comportamento de uma geração para outra, mesmo sem vivenciar diretamente certos eventos, os filhos podem observar ou absorver sentimentos, medos e hábitos familiares. Então, aqui, creio que já deu para o pessoal já compreender o que seria essa transgeracionalidade. São atitudes, são comportamentos, são traumas que é passado de geração para geração, de avô para neto, fazendo análise para descobrir. E nessa segunda aula, nós vamos estar falando sobre família, função simbólica e repetição na cadeia simbólica. O eixo temático é estruturação psíquica e lugar. Estruturação psíquica. Então, a família, enquanto é a primeira estrutura de pertencimento do sujeito, ocupa um lugar central na constituição psíquica, na transmissão simbólica entre as gerações. Desde Freud, compreende-se que é no seio familiar que o indivíduo é introduzido à linguagem e à lei e às primeiras experiências de desejo e interdição. A partir desta perspectiva familiar, não se reduz a uma organização biológica ou social, mas representa um campo simbólico que antecede e molda o sujeito, determinando o modo como ele se posiciona diante do outro e do próprio inconsciente. Lacan retoma e aprofunda essa concepção ao afirmar que a função paterna e a função materna são lugares simbólicos
e não meramente figura parentais. É por meio dessas funções que o sujeito experimenta a separação, condição necessária para o surgimento do desejo e da subjetividade. Entretanto, quando esses lugares simbólicos falham, abre-se espaço para a repetição, movimento em que o sujeito revive, sem saber aquilo que não pode ser simbolizado, perpetuando conteúdos psíquico inconsciente entre a geração. Ou seja, aquilo que não foi falado, os traumas, as angústias, as aflições, que não foi falado, não foi elaborado, vai ficar guardado no inconsciente. Essa repetição geracional evidencia que o sintoma, muitas vezes, não pertence apenas ao indivíduo, mas a história familiar que o procede. Diante desse panorama, esta roda de conversa propõe-se a refletir sobre o papel da família na estruturação psíquica, a função simbólica na constituição do sujeito e os mecanismos de repetição transgeracional, articulando teoria e clínica à luz da psicanálise contemporânea. Busca-se, assim, compreender de que modo a escuta analítica pode oferecer mediação simbólica para que o sujeito reescreva sua história e rompa com os ciclos de repetição que atravessam os laços familiares. E agora nós vamos ouvir o nosso psicanalista clínico, Érico Guzmão, contribuindo com a sua participação, seu conhecimento nesta roda de conversa. Mais outra vez, boa noite para todos. Pegando já essa questão que estava falando, tão importante, a gente sempre começa com a própria questão do Freud. Freud, em 1914, ele descreve a repetição como uma forma de reviver inconscientemente as experiências traumáticas não elaboradas. Já em 1964, vem o Lacan, que já amplia esse conceito, associando ao significante e a busca pelo gozo perdido. Nas famílias, certos padrões de comportamento e sofrimento se repetem entre gerações, o que chamamos de repetição transgeracional. Isso ocorre quando o sujeito ocupa, sem saber, o lugar simbólico de um antepassado. Um pequeno exemplo clínico. Uma mulher que repete o relacionamento com homens ausentes, como o pai reproduz inconscientemente a posição da mãe abandonada. Trata-se de uma substituição simbólica do lugar do outro no desejo familiar. Mediação psicanalítica. A repetição é o retorno do recalcado, em busca de ser simbolizado. A mediação psicanalítica não suprime o sintoma, mas o transforma em palavras, abrindo espaço para a elaboração e para a ruptura dos ciclos repetitivos familiares. Tá com o som fechado. Podemos observar que a família é o primeiro cenário
onde o sujeito se escreve na linguagem, na lei. É ali que ele aprende a lidar com o desejo, a falta, a interdição, elementos que estruturam sua vida psíquica. Quando essa função simbólica falha, o sujeito fica preso ao gozo do outro, sem espaço para o próprio desejo. A psicanálise, ao escutar essa história, reconstrói simbolicamente o laço, permitindo que o sujeito encontre um lugar possível entre o amor e a lei. E agora nós vamos, estar ouvindo a psicanalista Neuciene Serra, também com a sua contribuição neste assunto. Então, dando continuidade, a família como estrutura simbólica na psicanálise. A família é compreendida como estrutura simbólica, não apenas biológica. É o espaço em que o sujeito é introduzido na linguagem e na lei. Freud, em 1900 a 1923, mostra, a partir do complexo de Édipo, que é na relação entre pai, mãe e filho que se constitui o desejo e a interdição. Lacan, em 1957, retoma essa concepção, afirmando que a função da família está ligada à transmissão dos significantes que antecedem o sujeito. O nome do pai representa o significante da lei que separa mãe e filho e funda o campo do desejo. Vou trazer para vocês um exemplo clínico para clarear mais nossa mente. Uma criança que não encontra limites claros tende a permanecer identificada ao desejo materno, sem o corte simbólico. Isso pode gerar sintomas como ansiedade de separação ou dificuldades na socialização. Mediação da psicanálise. O psicanalista, por meio da escuta e da interpretação, oferece um lugar de palavra em que o sujeito possa nomear aquilo que antes estava preso ao gozo do outro, da mãe, do pai, do grupo familiar. Essa mediação não substitui a função paterna, mas reconstrói simbolicamente o espaço da lei e do desejo, permitindo que o sujeito reelabore suas posições inconscientes dentro da trama familiar. Quando falamos, como a nossa psicanalista falou aí, quando nós falamos em repetição, não estamos tratando apenas de um erro que o sujeito comete, mas de um modo inconsciente de tentar elaborar o que não foi simbolizado. A psicanálise não busca eliminar a repetição, mas dar-lhe um sentido, permitindo que o sujeito se reconheça nesse movimento,
e possa escolher de outro modo. Cada análise, nesse sentido, é uma oportunidade de romper o automatismo e reescrever a própria história, passando de repetição inconsciente à palavra que liberta. Então, quando nós fazemos análise, nós vamos ali elaborando, falando tudo aquilo que foi guardado dentro de nós, aquilo que um dia vai se manifestar de uma forma ou de outra, né, no nosso organismo, em ansiedade, ou depressão, ou várias outras coisas. Agora, nós vamos passar para o terceiro módulo, que eu vou estar conversando com vocês também, falando sobre as novas configurações familiares e a clínica contemporânea. A sociedade contemporânea apresenta novas formas de laços familiares. Famílias recompostas, monoparentais, homoafetivas, tecnológicas e multiparentais. Essas transformações colocam em questão os modelos clássicos, né, de família, mas não elimina a necessidade da função simbólica que sustenta o sujeito. Lacan, em 1974, afirma Lá não dá, Lindinha. que o que estrutura o sujeito não é o genitor biológico, mas o lugar simbólico ocupado pelas funções materna e paterna. Assim, qualquer configuração familiar pode exercer o papel de transmissão da lei e da diferença, desde que haja um significante de autoridade simbólica, que introduza o sujeito no campo do desejo e do limite. Freud, em 1917, em Luto e Melancolia, já advertia que a impossibilidade de simbolizar a perda conduz o sujeito à fixação melancólica, de falta e do luto simbólico. Por exemplo, né, vou dar exemplos aqui na família monoparental, porque agora são várias, né, nessa contemporaneidade. Uma mãe solo que tenta ocupar simultaneamente o lugar materno e paterno pode gerar confusão simbólica no filho, dificultando a internalização de limite. A presença de uma figura externa, um professor, avô ou terapeuta, pode representar o significante da lei, introduzindo a noção de alteridade. Na família homoafetiva, quando sustentada na palavra, no amor e no reconhecimento da diferença, a função simbólica é plenamente possível. A estrutura não depende do gênero dos pais, mas da função de corte que organiza o desejo e o lugar do sujeito. Na família digitalizada, que é o que nós temos muito hoje em dia, né? Nas famílias mediadas pela tecnologia, há risco de um curto-circuito simbólico.
em que o discurso digital substitui a presença afetiva. O sujeito pode apresentar sintomas de vazio, isolamento ou compulsão, resposta à fragilidade dos laços simbólicos. Olha como é difícil, né, na família da tecnologia. E a mediação da psicanálise. Como que a psicanálise pode trabalhar, ajudar, né? A psicanálise atua como espaço de reinscrição simbólica diante dessas novas configurações. O analista não busca restaurar modelos familiares antigos, mas sustentar um lugar de escuta, onde o sujeito possa reconhecer sua posição no desejo do outro e elaborar as falhas da função simbólica. A interpretação analítica oferece um ponto de corte, aquilo que possibilita ao sujeito se separar da identificação imaginária com o ideal familiar. Construir novos significantes para o amor, a lei e o pertencimento. Então, nós podemos trabalhar com essas pessoas, né, ajudando elas a simbolizar, ajudando elas a se descobrirem novamente. E aqui nós vamos deixar os nossos convidados estar falando, participando, deixamos um pouco de espaço para que nós possamos estar trocando ideias. Eu posso estar fazendo também uma pergunta para jogar, se vocês quiserem, para nós darmos início a essa discussão sobre família. Por exemplo, como a ausência da função paterna simbólica se manifesta nas novas configurações familiares. Agora eu quero ouvir os nossos convidados, Siqueira, os demais, que possam participar aí, falando. Boa noite a todos aí. Interessante essa conversa, Sônia, porque o símbolo é uma palavra interessante, né? Porque ela tem origem grega, e no grego significa marca, sinal, né? Então, os símbolos são marcas, são sinais. O Freud, quando ele falava dos símbolos, ele se referia ao sonho, por exemplo, né? Dizia que os sonhos são a estrada do real. E através dos sonhos tem os símbolos, né? E não é difícil nós interpretarmos um sonho, por exemplo, que tenha coisas que remetem à agressividade, enfim. O sujeito sonha com uma faca, que é um símbolo, agressividade. Então, dá para fazer uma análise mais ou menos assim. E eu trago à tona também o Jung, né? Carl Gustav Jung falava dos símbolos também, dos arquétipos. Então, o símbolo é uma coisa que está conosco sempre. E essa figura parental aí que você fala, né, na minha ótica, é assim, né? Você já tinha falado antes que a família, nesse contexto, nessa tríplice aliança aí, mãe, pai e filho, né? A figura parental é extremamente importante, porque simboliza a autoridade, simboliza né, o superego aí, a autoridade, a lei, a norma. Enfim, eu acho que numa família que falta o pai, por exemplo, a coisa tende a trazer alguns conflitos, com certeza, porque a mãe tem que absorver essa paternidade, tem que absorver essa autoridade que falta. Então vai ficar uma lacuna aí. Não quer dizer que uma família
que não tenha pai não subsista, não funcione. Claro que funciona, mas vai sobrecarregar a mãe com essa autoridade. Até no inconsciente da criança vai faltar uma figura que, puxa vida, né? Onde está meu pai? Quem é meu pai? E isso pode ter consequências danosas aí. É assim que eu penso. Eu achei interessante você trazer isso, porque isso também remete a mim. Eu morava com a minha mãe, né? Hoje em dia eu moro sozinho, Hum, mas teve uma época que, na cidade que eu estou morando aqui, meus pais acabaram se separando, né? Por motivos pessoais e tudo mais. E aí, quando foi por volta de 2009, eu fui atrás do meu pai. E até então eu sentia a falta da figura paterna. E teve um dia que eu fui até a casa dele, até então matando a saudade, coisa de criança, né? Coisa de filho que quer ver o pai. Inclusive, até comentei com a minha namorada uma vez sobre isso. E aí, quando foi num outro dia, eu fui na casa dele, porque até então ele não estava falando para mim onde que era a casa dele, que eu acho que ele não queria que eu fosse visitar e tudo mais. E quando eu fui num outro dia, né, nessa casa dele, para poder visitar ele, ver como é que estava meu irmão, minha madrasta, tudo mais, ele simplesmente não estava. Ou seja, ele, além de ter fugido, né, que acabou fugindo e não me avisou, ele ficou mais de 10 anos sem ter contato comigo. E hoje em dia ele tenta ter contato comigo, mas eu não sinto que ele é meu pai. Eu até, por conta de eu ter convivido por mais de 10 anos na ausência dele, eu não para mim ele se tornou como se fosse um estranho. Eu até tento, me esforço para poder chamar ele de pai, mas só que eu não sinto aquela vontade. É como, igual eu falei, como se tivesse se tornado um estranho. E querendo ou não, a figura do pai faz muita falta, muita falta. Hoje em dia tem muitas mães aí que pegam um cara que não quer nada com nada, faz um filho nela e simplesmente some. E aí a mulher ela acaba querendo ou não assumindo um outro papel, que é o papel paterno. E ela acaba sobrecarregando com isso. E a criança, querendo ou não, ela cresce na ausência do pai, porque querendo ou não, ela vai falar assim, mas quem que é meu pai? Igual você acabou citando, José. Quem é isso. meu pai? Então, eu sei como é que é isso. Só que depende da criança, da forma que ela é criada, que ela pega e pensa, bom, eu vou fazer o oposto do meu pai. Eu vou procurar ser uma pessoa pessoa mais presente, vou fazer o oposto que meu pai fez para mim. E eu também falo isso referente a mim, é claro, porque se por acaso eu for ter algum filho ou filha, eu quero fazer o oposto que meu pai fez comigo. Eu quero ser um pai presente, eu quero poder dar aquilo que faltava para mim. Então, eu pego isso, falando para mim, falando de mim, claro, eu pego isso como exemplo e eu pego isso como uma lição de não ser ausente igual meu pai foi na minha vida. Então, eu trago essa reflexão baseada um pouco na minha vida por conta disso. E a figura paterna faz uma diferença imensa, imensa, até nos dias no final das nossas vidas, né? Querendo ou não. É interessante isso que você traz, viu? Porque o pai ele ajuda a desenvolver o lado emocional do filho, né? A autoestima, segurança, Isso. confiança, masculinidade, inclusive. A relação com o pai pode não, influencia mesmo a segurança emocional das crianças. Isso aí é fatal. A gente vê, né? Famílias onde falta a figura paterna, há um certo desequilíbrio. Não vamos generalizar. A generalização é É, perigosa, mas isso. grande probabilidade para isso, sim, né? Interação, desenvolvimento social, habilidades sociais, habilidades, enfim, né? E eu acho que essa essa questão paterna que a Sônia traz aí na figura parental é extremamente importante, porque
não dá para você descartar isso, né? É uma maneira de se estabelecer realmente respeito, autoridade, enfim. Porque, Mas, querendo ou não, a criança, vamos supor, é um menino. Ele tendo uma figura paterna, ele vai se espelhar no pai, porque, querendo ou não, os filhos são reflexos do pai, dos pais. Ele vai lá e olha assim, pô, meu pai, ele é esforçado, meu pai, vamos dizer um português claro, né? Meu pai é um cara desenrolado, ele pega e faz e acontece. Meu pai sabe trocar uma lâmpada, sabe puxar uma fiação. Ah, meu pai, ele é romântico, meu pai é cuidadoso, meu pai é carinhoso. Então, querendo ou não, a figura paterna, para uma criança, ainda mais menino, faz uma diferença imensa. Assim como a menina também pega e se espelha na mãe, vai falar assim, nossa, minha mãe ela se cuida bem, a minha mãe ela faz isso aqui, ela todo dia está querendo aprender a fazer uma coisa diferente, assim como o pai também, né? Então, a criança vai acabar se espelhando no pai, né? Numa família que está ali todos os dias batalhando, cuidando um do outro, colocando a família, colocando Deus, né, no meio, no centro da família, da relação, né? Relacionamento. Então, a figura, os dois têm que estar juntos, porque se não tiver juntos ali, dá um conflito, né, digamos assim, na cabeça da criança. certamente. Vamos lá, Sônia. E assim, falando no pai, a gente vê que assim, o pai é a autoridade, né? O pai que vai por as leis, o limite dentro de uma família. Então, Isso. assim, se esse pai está ausente, né? Se esse pai não está ali, ou está ausente, ou está só de corpo, né? A criança vai ficar com essa falha. Então, assim, o pai é importante, sim, na família, mas uma criança que ela vive num lar que não tem limite, que não ensina isso pode, isso não pode. Quando ela crescer na vida adulta, ela vai ter problemas, porque ela não vai aceitar receber esse não. Ela não vai ter essa falha, né? Vai ter muitas falhas, porque nós precisamos trabalhar e colocar os limites em nossos filhos. Em lares que os filhos vivem à vontade, que os filhos não têm essa autoridade, esse ensinamento, se torna difícil para eles futuramente, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Nós temos os tempos, nós fizemos um pouco mais assim, para poder sobrar mais espaço para nós estarmos falando sobre a família. Lembrando assim, a vocês que forem, está sendo gravado, tá? Vai para o YouTube. Então, assim, depois de um certo horário, a gente vai desligar, se o pessoal quiser falar. Então, assim, se quiser expor coisas de vocês, já estão sabendo que está sendo gravado por enquanto, né? E depois a gente pode cortar a gravação no momento certo e a gente pode estar falando. Lembrando, né, porque tem bastante convidados, né, nós estamos felizes porque o pessoal aceitaram o convite, está participando, né? Então, assim, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu posso lançar mais uma perguntinha? Gostaria sim. Quando está falando dessa questão, eu vejo até mesmo como é forte a influência que vai tendo. Por exemplo, eu sou pai. Eu vejo meus filhos que hoje, alguns deles já estão na universidade, já são adultos e afins. No entanto, a gente vê como, de fato, a gente criar limites claro, amoroso, mas limites claro, como fez a diferença. Hoje eu vejo pessoas extremamente com garra, pessoas que lutam com toda, pessoas que buscam o que de fato querem, e aquela coisa, como sempre viram a gente com muita leitura, sempre dando muito valor, sempre trazendo muitos livros, inclusive da biblioteca, para ler, e depois ajudando que eles leiam, encantando ele por esse lado. Hoje eu vejo o pessoal muito dedicado ao estudo, à leitura, já buscando. Eu tenho filhas minhas que está, por exemplo, na Unicamp,
Aí você diz, ué, mas quem que correu com todo atrás para conseguir bolsa, para conseguir tudo? Em grande medida, hoje quem está correndo atrás é ela mesma. Se no passado a gente mostrou, a gente apontou o caminho, hoje elas estão realmente pegando toda aquela bagagem que tiveram e utilizando muito bem. E aí eu vejo como é muito importante ter limites claros, ter uma conduta o mais claro possível. É interessante isso que o Eric fala, né? Porque a figura do pai é fundamental na formação dos filhos. Influencia o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, né? Então, por exemplo, aqui na minha região, eu sou amigo de AA, Alcoólicos Anônimos. E às vezes eu participo de reuniões onde os depoimentos daqueles pais que são alcoólatras, como isso repercutiu na criação dos filhos, um mau procedimento, uma delinquência até, digamos, né? Uma delinquência, um desvio para vícios, etc, etc. Porque o pai trazia péssimo exemplo, né? Então, isso para ser bem específico, né? Mas a figura do pai, amoroso principalmente, né? Carinhoso, atencioso, aquele pai, como o Eric falou, né? Tem filha que estuda na Unicamp. Puxa vida, hoje, quais filhos estão nas universidades? Porque eles sentiram nos pais, ou até na figura paterna, o pai estudava, o pai estava sempre com o livro na mão, lia, estudava, discutia, resolvia problemas com os filhos, né? Quantas vezes o pai não senta à mesa com o filho para resolver problema de matemática, dar atenção, interpretar um texto? Isso fica na mente da criança de uma forma absurda. Então, assim, a figura do pai, acompanhando o crescimento do filho, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, a criança só tem a crescer. Se depois, na maioridade, ela desviar, não foi por conta dessa criação, desse relacionamento pai e filho, mas foi por conta de outras influências externas, etc, etc. Amizades, enfim, tóxicas, né? Então, é muito interessante isso para se discutir. Com Obrigado, Sônia, pela certeza, doutor oportunidade. Siqueira. Com certeza, quanto mais a gente reflete sobre esse assunto, mais a gente vê como é relevante ele e como é Sim, muito maior o impacto do que eu mesmo poderia imaginar que fosse. Não só quando a gente vê a prática, vê outras pessoas, vê o reflexo que vai acontecer nos filhos pela conduta dos pais, dos avós, mas também quando a gente vai estudando e começa a compreender o porquê isso está acontecendo, que não é uma coisa tão aleatória, é uma coisa que é tão de fulano ou ciclano, tão de uma pessoa específica, mas que existe todo um mecanismo por trás. exatamente. Então, assim, a Janaína quer falar alguma coisa, a Jaqueline, temos também a psicanalista Ana Esteves, quer... A Noema levantou a mão. A dona ergueu a mãozinha, pode estar falando. Boa noite, a paz do Senhor, a todo o povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, eu absorvendo, eu não ia nem falar nada, ia ficar só quietinha aqui, porque eu ganho muito quando eu escuto. Mas eu achei muito interessante, até agora, o assunto remetendo muito à importância do pai, né? Falando sobre a questão da importância do pai, da figura paterna na vida de uma criança. Sem dúvidas, é algo muito importante, imprescindível na vida de qualquer ser humano, né? Só que a gente sabe que a vida nem sempre ela é justa e nem sempre todos os homens eles têm a capacidade, a moral, a responsabilidade de entender o peso como um homem que causa na vida de um ser humano, principalmente na época da infância. E muitos abandonam. Então, assim, quem fica muitas das vezes é a mãe, né?
esse ser que muitas das vezes vai se desdobrar, que muitas das vezes vai tentar se encher de conhecimento para poder criar aquela criança e tentar dar aquele afeto que faltou, porque a mãe ela sempre transborda de muito amor, ela sempre transborda de muita, ela se desdobra, na verdade, né? Eu digo isso porque eu tenho meu lugar de fala e eu tenho experiência própria para dizer isso, né? Infelizmente, tem muitos homens que eles não querem levar a paternidade. Então, a gente se depara, né? Primeiramente, a gente recorre a Deus, a palavra de Deus, e eu acredito que a metodologia mais certa que tem, porque enquanto são pequenos, as crianças são pequenas, eles não se indagam muito, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Mas quando chegam a certa idade, eles começam a perguntar. E aí a gente, como mãe, tem que começar a trabalhar isso na cabeça do pré-adolescente, trazendo a realidade da falta de responsabilidade que o pai trouxe, só que ao mesmo tempo trabalhando dentro da psicanálise, dentro da psicologia, para que aquele adolescente, aquela criança, ele não fique revoltado, né? Para que ele não fique marginalizado, para que ele não fique se sentindo menos amado, né? Trazendo os pontos positivos que aquele pai tem, embora que ele não esteja presente. Então, eu acredito que talvez uma forma, trazendo assim uma proposta mesmo de intervenção, eu digo isso como professora, porque eu vejo muitos alunos meus desse jeito, né? E muitas das vezes as mães, elas não tentam, tipo, sanar aquela dor no coração da criança, né? Porque a criança fica sentindo, por que é? Por que não me ama? E aí, querendo ou não, a gente tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa para poder trazer isso, mas de uma forma também que a criança ela perceba e ela veja que o pai pode não estar ali, mas a mãe está. E trazendo também muita espiritualidade, né? Porque se falta o pai terreno, o pai celestial, ele não vai faltar. Então, eu acho que estava sendo falado aqui em relação muito à questão da paternidade, mas muitas das vezes a paternidade faltou e a maternidade ela teve que segurar todas as pontas ali, né? Eu acredito que os nossos psicanalistas que estão aqui sabem bem do que eu estou falando em relação a isso, e muitas conseguem. Quantas mães não pegaram a mão dos seus filhos, criaram a vida inteira, formaram cidadãos, seres humanos brilhantes, muitas das vezes sem a presença do pai ali, com muita fé, dedicação e garra conseguiram. Então, eu só queria falar mesmo essa parte também da maternidade na vida de uma criança, embora que o pai falte, a mãe, muitas das vezes, ela consegue com sabedoria, diálogo, muito diálogo, porque requer muito diálogo demais, quando chega a uma certa idade, né? E é isso. Isso é uma verdade, porque assim, eu entro naquelas mães monoparentais lá. Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? Um já fez faculdade, a outra está fazendo. Um eu não tive assim, nenhum problema, que é o meu filho. A minha filha, assim, ela já teve alguns problemas de ansiedade, insegurança, né? Mas já está sendo tudo controlado. Então, assim, a presença do pai, às vezes a gente fala assim, eu queria um filho só, meu filho não precisa de pai. Mas quando a gente tem os filhos, a gente vai criando, a gente vai ensinando, a gente percebe o quanto um pai faz falta na vida de uma criança. A mãe é importantíssima, sim, como você disse, né, Noemi? A mãe, ela se desdobra, cria o seu filho, ela faz, mas sempre tem aquela criança mais frágil, um diferente do outro. Então, assim, às vezes um sente, né, o outro já fica mais tranquilo, mas a gente vai equilibrando para tá tudo certo, né? Alguém ergueu a mãozinha? Pode estar falando? A Delciene que ergueu a mãozinha ou foi outra pessoa? Então, Então, eu estava aqui observando sobre os prejuízos que a ausência do pai causa na vida de uma criança, quando essa criança cresce, se torna uma adulta, se torna uma mulher, né? No caso de um pai ausente, a mulher pode se sentir atraída por homens emocionalmente distantes e ocupados ou indisponível, como uma tentativa inconsciente de corrigir o que viveu com o pai.
é como se uma parte dela quisesse provar que dessa vez o amor será correspondido e o abandono não vai se repetir. Então, é o modo de ser, o medo de ser abandonada, né? Também causa esse prejuízo, medo de ser abandonada, dificuldade de se sentir digna de amor. Aí vem, a pessoa pode surgir uma ansiedade nas relações, medo de ser deixada ou de não ser suficientemente boa. Às vezes, isso se manifesta como ciúmes, necessidade de confirmação, ou dificuldade em relaxar e confiar no parceiro, né, no namorado, no esposo. Aí vem outras dificuldades. Dificuldade em se sentir digna de amor, né? Se o pai não demonstrou afeto a essa criança, pode ter interpretado que ela não era digna de atenção ou amor. Na vida adulta, isso pode virar um padrão de aceitar migalhas afetivas ou se contentar com pouco. É bem Então, assim mesmo. o inconsciente busca, atrai em forma de compensação. É bem assim como você falou mesmo, Luciene, porque assim, inconscientemente a pessoa começa a repetir os padrões que ela viveu em casa. É como assim um relacionamento abusivo. A pessoa, se teve um relacionamento em casa, que o pai não era bom para a mãe, que o pai estava sempre ali, né, com esse relacionamento abusivo na mãe, geralmente a filha vai procurar mais uma pessoa do mesmo padrão do pai. São igual nós estamos falando, né, os relacionamentos transgeracional, que vai passando de geração a geração. É bem assim mesmo. Pessoal, o link, não deixe de marcar a presença de vocês. O link já está funcionando. A Cris Margarida, muito obrigada por ter me ajudado. E vocês preenchem e colocam lá roda de conversa sobre relacionamento na psicanálise contemporânea, tá? Não deixe de preencher, porque a presença de vocês é o certificado. Pode estar falando. Alguém ergueu a mão também? Alguém ia falar? Era José, o Siqueira, o nosso professor, que ia falar? Não levantei, não, mas é alguém só para... a mãozinha, mas pode falar. É só para acrescentar isso que a Neuciene disse, que ela dialoga, isso que ela disse dialoga com o que nós falamos, né, que a falta do pai, a falta do pai é uma coisa, a presença do pai tóxico também é outra coisa, é outro lado da moeda, né? Isso que a Sônia falou, se você tiver um relacionamento abusivo, se tiver uma violência doméstica, isso repercute na formação da pessoa, no inconsciente da pessoa. Então, há que se cuidar a respeito disso, né? Não é só a figura do pai. A figura do pai física é uma coisa, a figura do pai psicológica é outra questão, né? O exemplo é uma outra questão. Então, é isso, transgeracionalidade mesmo. Você vai reproduzindo. Vai reproduzindo. É isso aí. Fala, Ana Esteves. Boa noite a todos. Boa noite. Ouvindo vocês falando, né? Boa noite, professora. Lembrei de um caso, porque assim, alguém falou aí, né, que a mulher às vezes busca um relacionamento até pela falta do pai e tudo mais. E também os homens, às vezes, eles ficam amarrados em situações por conta também da falta do pai. Eu atendo uma pessoa, um rapaz, que ele vinha se prendendo a um relacionamento porque na cabeça dele ele associou o seguinte: o meu pai abandonou minha mãe, por consequência eu fui abandonado. Então ele estava em um relacionamento falido, vamos assim dizer, porque ele associou que se ele sair do relacionamento é como se ele também abandonasse o filho, como o pai dele fez, né? Olha a associação. Ele entendeu que quando o pai separou da mãe, abandonou ele, se ele separasse da esposa, mesmo o relacionamento já não
tendo mais, assim, os dois já não tendo mais vínculo, mais conexão, ele acreditava que ele tinha que estar ali, naquele relacionamento, sofrendo, ela sofrendo, para que não tivesse aquela coisa de abandonar o filho, né? Ele não conseguia enxergar que era possível ter uma relação separados, né, um do outro, mantendo uma amizade, um convívio, enfim, como fosse, e ainda assim ser pai do filho dele, né? Então impacta muito quando há ausência do pai, e isso não é trabalhado, isso não é visto dentro de uma terapia, ou quando a função do pai realmente não é exercida no âmbito familiar. Era isso, eu lembrei de um caso e aí eu quis trazer para vocês. Eu também, assim, vou complementar com um caso, assim, que eu atendo, né? A mãe separou do pai, e a filha, quando a mãe põe o filho no lugar do pai ou a filha, o que que acontece? Essa jovem, ela até hoje, ela não casou, não arrumou um relacionamento, porque ela acha que ela tem que estar ali cuidando da mãe. Então, nós também precisamos ter esse cuidado, porque inconscientemente está casada com a mãe. O filho que fica achando, a mãe coloca no lugar do pai quando separa, o filho começa a achar inconscientemente que ele é casado com a mãe. Ele não casa, ele está sempre ali junto com a mãe, com essa dependência. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao cuidar dos nossos filhos quando tem uma separação, para que a gente não transfira, né? Para o filho é essa obrigação, para a filha é essa obrigação, porque muitas vezes eles não constroem o seu lar, a sua família, não constroem lá a sua família, porque está ali cuidando, zelando, e acha que não tem o direito de construir uma família, porque não pode abandonar a mãe, não pode abandonar o pai, tem que estar ali cuidando deles. Alguém quer falar mais alguma coisa, que daqui a pouco eu já vou finalizar e a gente pode continuar falando, que hoje o assunto está maravilhoso, todo mundo participando, isso é muito bom. Alguém mais? Gostaria, professora. Pode Eu estava falar. escutando a questão que a professora Ana estava falando, e eu me lembrei de um caso que lembrava bastante, só que era mais suave, bem mais suave do que ela estava descrevendo, mas que pegava fortemente, que literalmente manteve aquela questão convencional, muito mais pensando nos filhos, muito mais pensando, como é que vai ser? Eles vão ter preconceito nas escolas. E literalmente, muito mais pensando na questão dos filhos, manteve digamos, aquela união, pelo menos enquanto eles eram novos. E aí, quando nós fica ali mantendo a união, depois a gente nunca Lembrando-se que a gente só vai saber se isso vai existir a continuidade no futuro. Por enquanto, ainda estão juntas. Alguém mais quer contribuir, pessoal? Ó, eu vou fazer a finalização e nós vamos despedir. Eu vou estar aqui finalizando e a gente pode continuar conversando. Aí eu vou estar lançando mais uma perguntinha para que nós possamos, né, conversar mais um pouco. Então, nós, né, vou fazer o final da nossa roda de conversa para a gente poder parar de gravar, e se alguém quiser contar, né, falar sobre alguma coisa, acontecimento da vida, ao longo desta roda de conversa, podemos compreender que a família, para além de uma instituição biológica, é uma estrutura simbólica que conduz o sujeito na linguagem, na lei e no campo do desejo. Vimos também que a repetição geracional não é um simples retorno de comportamento, mas a manifestação de conteúdos psíquicos não simbolizados, que atravessam as gerações, observam que, nas novas configurações familiares,
O essencial não é a forma, mas a presença da função simbólica, que sustenta o lugar da alteridade e da diferença. A psicanálise, nesse contexto, oferece um espaço de escuta e significação, onde o sujeito pode reescrever-se simbolicamente na cadeia familiar, romper com as repetições inconscientes e abrir caminho para o desejo singular. Assim, pensar a família, a função simbólica e a repetição é refletir sobre as condições que constituem o sujeito e permite que ele assuma a autoria de sua própria história. E aqui eu quero estar convidando o Érico Gusmões para estar se despedindo, né, para que nós possamos ir finalizando já. Agradeço o convite à professora Sônia e agradeço a presença de todos daqui e principalmente agradeço a Sobrapa por esse momento, por essa maravilhosa roda de diálogo, de conversa, como sempre, muito enriquecedora, e este sempre fica com maravilhosas reflexões. Também a psicanalista Neuciene Serra vai estar despedindo. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a Sobrapa, agradeço a professora Sônia pelo convite, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, e até uma próxima. Eu também quero agradecer por todos os participantes, os nossos convidados, vocês que aceitaram o convite. E daqui 15 dias nós temos mais uma roda de conversa neste assunto. Nós aguardamos todos. Eu também quero aqui estar agradecendo a Sobrapa, agradecendo a todos. E se você gostou desta roda de conversa, associe-se à Sobrapa. Torne-se um sócio dela também e venha participar conosco. Eu quero estar finalizando essa roda de conversa com citações clássicas de Freud, que diz assim: a criança é o herdeiro da disposição afetiva dos pais, e o destino repete, em novas figuras, os velhos conflitos não resolvidos. Freud, em 1914, recordar, repetir e elaborar. E também quero aqui finalizar com Lacan, né? Nós não podemos deixar também. É pela metáfora paterna que o desejo da mãe se transforma em lei. E é nesse ponto que o sujeito encontra seu lugar no campo do outro. Lacan, 1957, Seminário 5, As Formações do Inconsciente. Uma boa noite a todos. Chegamos ao final e aguardamos vocês novamente daqui 15 dias nessa roda de conversa. Boa noite, Sônia. Boa noite, Érico. Boa noite, Nilson.